A chuva cai igualmente sobre os justos e os injustos. Isso quer dizer que as bênçãos de Deus muitas vezes vêm igualmente para quem o segue, para quem anda nos seus caminhos e para quem não anda. Os problemas, as catástrofes, as dificuldades também muitas vezes vêm sobre quem segue a Deus e quem não segue a Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É um tema que gera muitas dúvidas, recebemos muitas perguntas sobre isso e vale a pena esclarecer você que nos acompanha aqui nos nossos canais, no Facebook, no YouTube. Hoje nós não temos a Alice aqui por questões de agenda, então eu vou levar essa programação sozinho, mas ela estará aqui presente na próxima. Mas antes de começar, solta a vinheta. A chuva cai igualmente sobre justos e sobre os injustos, sobre aqueles que seguem a Deus, aqueles que são fiéis à sua palavra, têm sua fé em Jesus Cristo, e aqueles que não têm. E quem disse isso foi o próprio Jesus, no famosíssimo Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, versículos 45 e 46. A chuva cai igualmente sobre os justos e os injustos. E esse é um ensinamento muito importante. Grandes problemas mundiais, por exemplo, as duas grandes guerras que o mundo passou no século XX, a chamada Primeira Guerra e a Segunda Guerra, especialmente a Segunda Guerra, foi uma mortandade terrível, trouxeram problemas para todo mundo. Afetaram pessoas que eram justas e pessoas que eram injustas. Morreram pessoas que eram justas e morreram pessoas que eram injustas. Não podemos dizer que a pessoa, por ser justa, por ser seguidor de Deus, por ser seguidor fiel de Jesus, foi poupada. Não. A bomba caía do céu e matava um e matava outro. As crises financeiras de 1929, a chamada Grande Depressão, que começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo, gerou consequências em todos os lugares. Teve gente no Brasil que se suicidou. No Brasil, na época, vivia da cultura do café e o mercado do café despencou e as pessoas foram para a miséria. Teve gente que se suicidou. Então, pessoas fiéis seguidores de Jesus e pessoas que não eram seguidores de Jesus igualmente sofreram as consequências. Perderam o emprego, passaram necessidade e foram obrigados a emigrar e assim por diante. Mais recentemente, a crise de 2008, que começou também nos Estados Unidos, com a quebradeira de diversos bancos, causou impacto no mundo inteiro. Muita gente sofreu. Gente que tinha a ver com esse assunto, gente que não tinha a ver com esse assunto. E isso afetou pessoas cristãs e pessoas não cristãs. Mais recentemente, a pandemia, que estamos saindo dela agora, matou gente de todos os locais, de todos os tipos, de todas as situações. Não podemos dizer que a pessoa foi poupada por ser cristã. Então, há problemas que chegam igualmente para todos. Quando essas crises chegam, não há separação entre os cristãos e os não cristãos. E poderemos dizer o mesmo de bênçãos. Por exemplo, quando se entra numa época de prosperidade, entra-se numa época em que a sociedade como um todo vai para diante, prospera, fica bem. Essa riqueza, essa prosperidade, ela é distribuída para todo mundo.
Isso não vale só para as coisas ruins, vale também para as coisas boas. Quando a prosperidade chega para uma sociedade, quando um governo bom faz um bom trabalho, são beneficiados as pessoas boas, as pessoas que seguem a Jesus Cristo, são beneficiadas as pessoas que seguem a Jesus Cristo e as pessoas que não seguem a Jesus Cristo. Quando a tecnologia vem e muda a sociedade, faz a sociedade progredir, como é o caso da tecnologia dos computadores, mais recentemente os celulares e assim por diante, todos são beneficiados. Não podemos dizer que o benefício vem só para uma determinada parcela da população. Todos são beneficiados. Então, crises atingem a todos. Momentos de bênção, momentos de progresso também afetam a todos. E por isso a imagem da chuva, porque há momentos em que a chuva é uma bênção. Há uma seca, a chuva vem e melhora a situação de todo mundo. E há momentos em que a chuva vem em excesso, causa inundação, destrói casas, etc. Então, a chuva, quer quando ela é uma bênção, quer quando ela é uma coisa ruim, ela cai sobre todos. Ela cai sobre aqueles que seguem o Evangelho de Jesus Cristo e sobre aqueles que não seguem o Evangelho de Jesus Cristo. E aí vem a pergunta: o que diferencia, então, os cristãos dos demais? Por que vale a pena ser cristão? Por que eu deveria ser cristão, considerando que quando a chuva vier, ela vai afetar tanto aqueles que são cristãos como aqueles que não são cristãos? Muitas vezes as pessoas pensam que, por serem cristãs, elas vão ser poupadas de determinadas crises, determinadas situações. E eu acabei de dizer que não. Jesus disse que não. Então, qual é a vantagem de ser cristão? Há duas grandes vantagens. A primeira vantagem é a salvação. A salvação é alguma coisa que está reservada àqueles que seguem a Jesus Cristo. É isso o que a Bíblia nos conta. E a salvação não é uma relação de troca. Você não é salvo porque você faz isso ou faz aquilo. Você é salvo, segundo a Bíblia ensina, porque você tem fé em Jesus Cristo. Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você é salvo. É isso que a Bíblia conta. Mas aceita de verdade, não é aceita só da boca para fora, só de falar. Não, aceita sinceramente. Se você aceita sinceramente, você é salvo. É isso que a Bíblia nos conta. Então, a salvação é algo que é reservado apenas aos justos, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que estão no caminho. Então, aí é uma vantagem, aí é uma coisa exclusiva daquele que segue Jesus. A segunda razão pela qual vale a pena ser cristão é que, mesmo na crise, a maneira pela qual o cristão passa pela crise é diferente. O cristão tem acesso a algumas coisas que outros não têm, porque são bênçãos que Deus dá. Bênçãos que Deus dá não são também uma relação de troca. Deus não me dá a bênção porque eu sou bonzinho. Deus me dá a bênção por causa da misericórdia e da graça dele. Ele escolhe fazer isso. E ele faz isso com seus filhos e filhas. Filhos e filhas de Deus são aqueles que aceitam Jesus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, o cristão passa pela crise, pelo problema, pela dificuldade, de maneira diferente. Daí é que eu digo, vale a pena ser cristão. E o que é diferente? O que nós temos de diferente de pessoas que não têm Jesus?
Se a crise financeira, a pandemia e guerras vêm igualmente sobre todos, onde está a diferença? Onde essas bênçãos de Deus se manifestam? Primeiro, Deus manda consolo. Pode parecer absurdo, mas é muito verdade. E eu tenho experiência disso. Muitas outras pessoas têm experiência disso. De onde vem o consolo? Vem dos lugares mais inesperados. Você às vezes está num momento de crise, de dificuldade, de desânimo, na sua frente cai um texto da Bíblia que fala ao seu coração. Ou você vai a um culto, você está para baixo e aí o pastor fala algo que aquilo parece que foi dirigido, foi falado para você. Foi dito especificamente para você, fala o seu coração, te traz esperança, muda a sua forma de sentir passar pelo problema. Às vezes é um louvor que você ouve na rádio, que você ouve quando frequenta um culto, que você ouve quando abre um vídeo no YouTube, assim por diante. Aquele louvor fala ao seu coração, ele muda o seu interior. Às vezes é uma palavra, às vezes é algo que você diz para alguém ou que alguém diz para você. Parece que vai direto no seu coração. Eu já tenho testemunho de várias pessoas dizerem isso para mim. Vinícius, certo domingo eu cheguei na igreja, eu estava assim assado, aí veio uma aula de escola dominical que você dirigiu e você falou isso, aquilo para mim foi de uma importância enorme. Eu às vezes nem lembro do que falei. Eu não lembro do domingo, eu não lembro daquilo, já ficou para mim, não me marcou. Eu estava ali fazendo a minha atividade. Mas o que eu falei marcou a pessoa. Reparem, eu não estou dizendo isso para me julgar importante, não. Eu fui um instrumento, Deus me usou para ajudar aquela pessoa. Ela precisava ouvir aquela palavra e Deus me inspirou para que eu dissesse aquilo que ela precisava ouvir. A honra e a glória vai para Deus, não para mim. Eu fui apenas o cano pelo qual a água viva passou. Mais nada. Então, Deus me colocou ali para dizer aquilo que precisava ser dito. E isso acontece com muitas outras pessoas. Eu tenho casos na minha vida que a pessoa veio e disse para mim determinada coisa, e essa pessoa foi um instrumento na minha vida. Então, Deus manda consolo. Deus não fica assistindo o teu sofrimento, a tua tristeza, a tua luta, quieto, sem dar a menor importância. Não, Deus manda consolo. Deus também manda socorro, manda ajuda. Se você vê os relatos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você vai ver inúmeros momentos que pessoas foram socorridas de uma maneira admirável. Tem uma história que está num livro e num filme maravilhoso chamado Lista de Schindler, que fala de um industrial alemão. Ele tinha fábrica para produzir armamentos, para produzir munições. Em dado momento, ele é tocado pelo Espírito Santo e ele começa a salvar judeus que eram perseguidos, eram mortos, pior que gado. Foram 6 milhões de judeus mortos. Uma coisa horrível. E esse homem, em dado momento, é tocado e começa a salvar judeus. E hoje existem milhares de pessoas que são descendentes dos judeus que ele salvou. Ele não salvou todos, mas salvou alguns. Salvou uma quantidade bem razoável. Veja esse livro, veja esse filme, A Lista de Schindler. Vale a pena. Eu mesmo tenho um exemplo na minha vida. Eu estava fazendo vestibular, eu tinha apenas 17 anos, eu era muito jovem, imaturo, não sabia bem, né, das coisas, como todo adolescente, não era diferente. E eu estava fazendo, então, a segunda prova do meu vestibular, que era uma prova difícil. E eu fiquei muito nervoso.
A prova durava 4 horas, eu fiquei tão nervoso que nas 2 primeiras horas de prova eu não fiz nada. Não conseguia juntar o raciocínio. Claramente eu ia tomar pau, eu sabia que ia tomar pau. E aí, no momento de inspiração, que provavelmente Deus me deu, eu falei, vou ao banheiro, vou lavar o rosto e tal. E para ir ao banheiro, alguém tinha que ir junto. Então, foi lá uma pessoa, né, da organização, foi junto comigo. E a pessoa foi conversando comigo, é um homem, ele foi conversando comigo, ele foi dizendo, eu percebi que você está nervoso, eu percebi que você está inquieto, não fica nervoso, não... foi me acalmando. Eu fui no banheiro, lavei o rosto, ele conversou comigo na ida e na volta, foram 5 minutos. Foi o que eu precisava, eu voltei, sentei, fiz a prova em 2 horas e passei. Aquela pessoa me ajudou no momento crítico da minha vida. Ele não precisava ter dito nada, ele não era obrigado a dizer nada. Inclusive, se esperava que ele ficasse calado. Podia ter ido, voltado e acabou. Mas ele foi me acalmando. Deus levantou aquela pessoa e aquela pessoa me ajudou. Aquela pessoa me apoiou. Aquela pessoa me ajudou a sair de um momento de extrema dificuldade. Interessante que depois, já na faculdade, eu procurei por aquele homem para agradecer a ele, para contar o que ele tinha feito por mim. E não encontrei. Ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe a importância que ele teve. Eu sei, e Deus sabe. E ele fez. Deus levantou ajuda, como aqueles judeus não fizeram nada para que Schindler tivesse pena deles e os ajudasse. Mas ele teve. Ele, de um coração duro, uma pessoa que só pensava em dinheiro, de repente é tocado e muda, e passa a salvar pessoas inocentes. Então, Deus manda socorro. Quando a gente menos espera, quando a gente menos imagina, ele manda socorro. E Deus também nos dá sabedoria para saber como agir nas crises. Nas crises, há coisas que a gente deve fazer e há coisas que a gente não deve fazer. Há coisas que às vezes a gente pensa que são boas e que acabam piorando tudo. Há coisas que parecem bobas e acabam ajudando. Eu tenho novamente um exemplo na minha vida, uma época que eu tive muitas dificuldades, eu estava com problema de toda a natureza, problema profissional, problema familiar, estava cheio de problemas. E um dia eu cheguei para o meu pai e disse, pai, tem problema demais e Vinícius de menos para resolver. Ele virou para mim e disse assim, meu filho, quando cada problema se apresentar, não importa se ele é pequeno, médio ou grande, resolva o problema que está na sua frente que você pode resolver. É isso que você tem que fazer. Parece um conselho meio bobo, mas foi um conselho de alta sabedoria. Essa sabedoria veio de Deus, veio para o meu pai e veio para mim. Quando a gente tem muitos problemas, de repente a gente pode resolver um problema pequenininho daquela coleção e a gente fica, que adianta resolver isso? Eu tenho tantos outros. Eu fico pensando nos outros que são grandes, que são difíceis. Não, resolva o problema que está na sua frente, que você pode resolver. Pode parecer bobo, mas é um problema menos. E aquilo te dá força, mostra para você que você é capaz de conseguir resultados. E eu fui fazendo assim, como meu pai me disse. E um dia, quando eu me dei conta, claro, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas me ajudaram, uma série de coisas vieram também concorrer para isso. Quando eu me dei conta, eu tinha superado aquela enormidade de problemas, eu tinha entrado numa outra fase na minha vida. E esse conselho do meu pai, essa sabedoria que Deus trouxe para mim, foi fundamental. Então, Deus manda ajuda, manda consolo, destila sabedoria. Vale a pena ser cristão porque Deus age.
ele não nos tira, não nos poupa da chuva. A chuva vem sobre o justo e sobre o justo, mas a maneira como a gente enfrenta a chuva é diferente. É isso que eu queria deixar para você. E muitas vezes a gente só vai entender a ação de Deus, o que Deus fez, como ele agiu, como ele caminhou, como ele mandou sabedoria, como ele levantou pessoas muitos anos depois. É como quando a gente estuda história. Os historiadores só conseguem analisar bem fatos ocorridos há muitos anos atrás. É preciso, às vezes, uma década ou mais de tempo para que as ideias se assentem, para que as emoções se acalmem, para que certas informações apareçam, enfim, para que seja possível olhar para aquele período da história de uma maneira crítica, de uma maneira que se avalie todos os prós e todos os contras, etc. A mesma coisa, hoje eu olho para trás, para problema que eu tive lá 30 anos atrás, e eu consigo olhar e dizer, nossa, Deus fez uma obra na minha vida ali. Aquela crise que eu passei, aquele problema que eu passei, me tornou uma pessoa melhor. Eu aprendi ali, eu evoluí ali. Deus me deu sabedoria, Deus me consolou. Eu consigo ver hoje, mas eu não consigo ver, eu não conseguia ver naquela época, naquele momento. Eu me lembro que uma vez eu estava com dificuldade na minha empresa, eu precisava pagar a folha de pagamento, que para mim era uma coisa sagrada, não atrasar o salário dos funcionários. Ia começar um mês e eu não tinha dinheiro. E eu fui domingo na igreja e teve o culto. Depois tivemos uma reuniãozinha de oração e perguntaram quem precisava de oração para isso, para aquilo. Eu coloquei a minha dificuldade e aí oraram. E o pastor falou comigo: Deus vai mandar ajuda, irmão, tenha fé, o seu problema vai se resolver. Aí eu pensei, foi exatamente assim que eu pensei. Mas será que Deus sabe que na quarta-feira o dinheiro tem que estar na minha conta para eu poder pagar as pessoas? Quando eu olho hoje, eu vejo que o pastor estava certo, Deus mandou ajuda. Eu não sei te dizer hoje como eu fiz para, naquela quarta-feira, pagar a conta, mas eu paguei. De alguma maneira foi pago. E eu olho hoje e vejo como Deus ajudou, como Ele apoiou, como Ele orientou, como Ele deu sabedoria. Mas naquele momento eu não enxergava, eu estava cego pelo problema que estava na minha frente, pela crise que estava para estourar nos próximos dias. Muitos anos depois, com a perspectiva da vida, é que foi possível olhar para aquilo e ver aquela época como um período de grande sofrimento, mas também como um período de grande crescimento pessoal, em que eu me transformei numa pessoa melhor, em que eu deixei certos hábitos que eu tinha antes que não eram bons, que eu tornei uma pessoa mais tolerante, mais paciente para entender as dificuldades dos outros, uma pessoa mais solidária com as crises dos outros, porque eu tinha vivido uma crise também. Então, isso é muito comum. Somente olhando anos depois é que a gente enxerga. E tem um caso na Bíblia que fala muito sobre isso. É o caso de José, filho de Jacó. José era o filho preferido de Jacó, dentre os 12 filhos que Jacó tinha. E por causa disso, os irmãos mais velhos ficaram com ciúme dele e o venderam como escravo. E ele foi parar no Egito. E passou muito perrengue lá, foi muito difícil para ele. Ele viveu como escravo, acabou preso, quase foi morto, uma coisa difícil. Mas, num dado momento, ele começou a interpretar sonhos. E, naquela época, era uma característica, um dom muito importante, porque as pessoas sempre acreditavam que sonhos eram os deuses. Não? O Egito não tinha o nosso Deus, eram diversos deuses, que eram os deuses falando. Em um dado momento, Faraó,
né? O rei do Egito tem sonhos e ninguém consegue interpretar, e José vai e interpreta, e ele acaba se tornando o segundo homem do Egito, o homem mais importante depois do próprio faraó. E porque ele era o segundo homem do Egito, ele acaba conseguindo salvar a família dele, o pai e os 10 irmãos que o tinham vendido, e o irmão mais novo dele, que não teve culpa. Ele consegue salvar a família dele toda de uma grande fome que deu na Palestina, que ficava ao lado do Egito. E, em dado momento, a Bíblia relata ele dizendo: Ah, hoje eu entendo porque eu tinha que passar pelo que eu passei. Era para poder salvar a minha família. Tudo era parte de um plano de Deus. Ele só vai enxergar isso décadas depois. Ele não enxergou isso quando ele tinha, sei lá, 17, 18, 20 anos e estava como escravo no Egito. Ele devia ter uma enorme revolta, uma enorme tristeza, um enorme aborrecimento pelo que tinham feito com ele. Mas depois ele muda. Depois ele enxerga a importância daquilo que ele viveu. Enxerga também a mão de Deus na vida dele. Enxerga Deus ajudando ele, Deus modificando as coisas, as situações, para que ele chegasse onde ele chegou. Então, muitas vezes, todas essas dificuldades que a gente passa, a gente só consegue ver o problema, a gente só consegue ver a dificuldade, a gente não consegue ver a mão de Deus, mas a gente vê a mão de Deus depois, muito tempo depois. Como eu dei o testemunho na minha vida. Aí a gente vai ver que Deus ajuda. E que, mesmo quando a chuva cai sobre justos e injustos, os cristãos têm ferramentas especiais, diferentes, que é a ajuda de Deus, que é o apoio de Deus, que é o consolo de Deus, que é a sabedoria que Deus traz. Portanto, vale a pena ser cristão. Se você tem essa dúvida, não tenha. A chuva vai vir, a crise virá, porque é do mundo. Guerras, crises econômicas, catástrofes, são do mundo, são da natureza da Terra. A Terra, ela sofre nas mãos do maligno, nas mãos do nosso inimigo, nas mãos de Satanás. A Bíblia é clara sobre isso. Então, os problemas vêm, os problemas chegam, mas embora o cristão passe pelo mesmo problema que os outros passem, a chuva cai sobre um e sobre outro, nós temos uma ajuda, um apoio de Deus. E nós temos uma segunda coisa, que é a percepção, o saber que não acaba aqui, que é a percepção, o saber que há uma vida eterna, que a gente vai viver junto a Deus, que a percepção de que nós temos acesso à salvação. Essa é uma segunda coisa que nós temos, é uma segunda coisa que nos diferencia, é uma segunda coisa que nos faz entender e ver que vale a pena ser cristão. Vale a pena seguir por este caminho. Embora a chuva caia sobre o justo e a chuva caia sobre o injusto, aquele que segue Jesus tem acesso a coisas que outros não têm. E esses outros que não têm terão acesso às mesmas coisas simplesmente se aceitarem Jesus como o seu Salvador, porque isso não é prerrogativa de ninguém. A gente só tem acesso a essas coisas pela graça de Deus. Basta que a gente aceite, basta que a gente aceite a mão estendida de Deus para nós e a gente diga: Eis-me aqui, aceito o seu caminho, vou seguir pela estrada do cristianismo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, conte para seus amigos, conte para seus parentes, divulgue, porque o que nos move aqui é somente divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós queremos fazer,
É isso que nos motiva, é isso que é a nossa missão. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.